Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema Família, um projeto de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título O verdadeiro sentido de serem dois em um. Então, o textuário vem dizendo: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2 e verso 24. A verdade aplicada diz ainda que uma só carne passou a vigorar porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Então nós já conhecemos o texto bíblico, quando Deus concluiu tudo aquilo que precisava ser feito, inclusive o homem, e ele percebeu que havia uma harmonia em tudo aquilo que ele fazia. No entanto, ao observar, ele percebeu que Adão estava só, porque todos os outros seres criados por Deus tinham suas respectivas companheiras, mas o homem não tinha uma companheira. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E aí a primeira cirurgia, vamos dizer assim, aconteceu lá no Éden, quando Deus anestesia Adão e ele dorme em um profundo sono, e o Senhor tira uma das suas costelas, faz ali uma linda esposa para Adão, e quando ele desperta do seu sono, ele vê Eva e diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, simbolizando aqui o verdadeiro sentido de serem duas pessoas em uma. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos da aula de hoje, que é, primeiro, mostrar que a união precisa estar firmada no corpo. Segundo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma. E, em terceiro lugar, explicar que a união precisa estar vinculada no espírito, ok? O texto de referência está registrado em Mateus, capítulo 19, do versículo 5 a 6, e 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia podem estar fazendo o uso da mesma para fazer essas duas leituras, aonde vamos estar baseando o tema de hoje, o assunto que vamos estar abordando hoje acerca do verdadeiro sentido de serem dois em uma só carne. O nosso motivo de oração é para que os cônjuges sejam um no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a introdução vem nos mostrando que serem dois uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Onde dois se funde em um, não há mais espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. Então, essas 3 coisas que nós acabamos de citar aqui, elas são retiradas, Elas deixam de existir quando existe essa união entre corpo, alma e espírito, ok? Então, quando você casou com a sua esposa ou você casou com seu marido, você se tornou com ele uma só carne. E essa união, ela envolve esses 3 pontos primordiais, que é o corpo, alma e espírito. Você se torna uma pessoa. Logicamente, como já dissemos em lições anteriores, são 2 cabeças pensantes, mas ligados através do corpo, da alma e do espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro tópico vem dizendo aqui que a união precisa estar no corpo. É o primeiro passo, Essa união no corpo, ela vai se transformar numa unidade física, ou seja, você se torna uma unidade. 2 pessoas que pensam, que agem, que trabalham num só sentido. Então, é uma unidade. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início era somente Adão. Depois Deus fez Eva, conforme já lemos aí, está registrado em Gênesis 2, 21 a 22. Em seguida, de 2, Deus manda voltar a ser um novamente, conforme Gênesis 2 e 24. Deixa o homem à casa do seu pai e da sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então já não há mais divisão, Nós falamos também na lição passada sobre
Pessoas que, após casado, ainda quer continuar como se fosse solteiro, tendo ali os seus encontros, saindo, sem muita responsabilidade, etc. Isso finalmente acaba. Agora muda as coisas. Aonde você ia, a sua esposa deve ir junto, né? Aonde a esposa costumava ir, o marido deve estar junto, né? Sempre os dois juntos, nunca se separar um do outro, por nenhuma razão. Até porque Paulo diz, se resolver se separar, que fique só. Se quer voltar novamente, reconciliar-se, que se reconcilie com seu marido. Então esse é a palavra de Deus, esse é o manual, essa orientação, e nada pode fugir além do que está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante é que precisamos estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável, consciente, né? Consensual, melhor dizendo, e com amor. Adão disse que Eva, né, seria osso dos seus ossos e carne da sua carne, conforme Gênesis 2:23. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, do mesmo modo o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. No casamento não se faz guerra de sexo, preste bem atenção nisso. No casamento não se faz guerra de sexo, nem barganha. Deve ser de livre, espontânea vontade, sem coação. Mas a partir de agora não se pode defraudar, ou seja, tirar, suprimir, esconder e evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo para se aplicar à oração ou à consagração. Paulo recomenda que, se isso acontecer, que se junte novamente rapidamente, para que Satanás não tente por causa da incontinência, ou seja, a falta de controle ou dificuldade de segurar o apetite sexual, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 5. Nós falamos também, lição passada, que há pessoas, né? Existem diversos tipos de comportamento, pessoas, né, principalmente, em que umas são mais ativas na parte sexual e outros já são mais lentos, são mais devagar. E o que nós vimos nas lições que já estudamos é que cada cônjuge precisa estudar o seu cônjuge, né? O esposo estudar a sua esposa, a esposa estudar o seu marido, para ver e poder atender às suas necessidades dentro da normalidade. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, evitar, né, colocar um cadeado e jogar a chave fora, e isso vai trazer, sem dúvida alguma, consequências drásticas, porque você vai estar colaborando com o inimigo das nossas almas para levar a tua esposa ou o teu marido para os braços de outra. Porque o casamento, ele não é para que duas pessoas vivam como irmãozinho dentro de casa, né, dormindo na mesma cama, compartilhando as mesmas coisas. O casamento, ele envolve principalmente na área a união de alma que acontece através do relacionamento sexual. Então é para isso que se casa. Algumas pessoas acho que não entendem isso, mas as pessoas casam com esse objetivo, de ter o prazer que foi concedido por Deus sem precisar cair no pecado do adultério e da prostituição. Então casa-se para viver dessa forma. Então, quando um dos dois começa a negar isso um ao outro, isso é perigoso. E aí essa pessoa que está negando está se tornando um instrumento de Satanás e fazendo com que o seu cônjuge seja muitas vezes agraciado com outra pessoa, como a gente costuma dizer, os chamados bico doces, né? Que chega com uma conversinha aqui e às vezes a mulher, numa situação de carência, acaba caindo nos braços de uma pessoa e quando acorda já aconteceu o pior. Ou vice-versa, o marido muitas vezes vai procurar lá fora o que não está tendo em casa. Logicamente que estamos falando aqui com pessoas que têm temor de Deus na vida, mas não é porque há o temor de Deus que muitas famílias cristãs hoje estejam vivendo, né, esse tipo de situação, sofrendo essas situações, né? Muitas vezes a esposa não quer mais saber do marido, diz que já não gosta mais dele, né? Aborrece ele de todas as formas e ele muitas vezes está vivendo uma situação complicada ou ela vivendo uma situação complicada. Que Deus tenha misericórdia e que a gente possa entender o que a palavra de Deus está nos mostrando e que nós possamos tomar atitudes diferentes para que o nosso casamento possa perdurar até que a morte o separe. É por isso que há muitos divórcios por aí e Deus é contra o divórcio.
Deus não aceita esse tipo de coisa. Então é preciso vigiar na terra para não poder perder a nossa salvação e desmantelar a nossa família. O segundo ponto é sobre a questão de fatores que influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão ou em um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ou ao outro. Recua com o gosto amargo para mais na frente avançar com sabor de mel. Uma só carne cuida, ama, respeita, vê as necessidades e auxilia. Uma só carne não se restringe ao ato sexual apenas, vai além disso. O casamento também funciona como companhia. Estar juntos, não é bom estarmos só. A solidão é horrível e deprimente. O casamento também funciona como companheirismo, modo solidário, amistoso, cordial, bondoso e leal no convívio entre duas pessoas. Quando tem essa união de corpo, alma e espírito, o amor prevalece. E um não consegue ficar sem o outro, sempre vai estar junto, compartilhando junto, né? Mesmo que em silêncio, mas um vai estar ali do lado do outro, né? Isso é muito importante, é maravilhoso isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos, para que nós possamos estar, primeiramente, precisando de Deus, que Deus esteja em nossas vidas e seja o hóspede permanente, invisível na nossa casa, no nosso lar. Começa por aí, Deus, amor, responsabilidade, diálogo, renúncia e etc. Porque quando existem essas coisas, irmãos, então o nome do Senhor é glorificado e o seu casamento é abençoado. E você não vai viver de farsa. Você não vai ter que usar uma máscara para se apresentar diante das pessoas e as pessoas olharem para você, nossa, que casal lindo, nossa, que casal bonito, como eles se dão muito bem, porque aí tem carícia muitas vezes, um beijinho aqui, um beijinho, mas dentro de casa é um verdadeiro, os irmãos entenderam, que Deus tenha misericórdia. Um outro ponto aqui, ao unir-se ao cônjuge, o individualismo deve ser eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não o faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta. Quando a pessoa só pensa nela, o eu prevalece, está aflorado, o egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gira em torno dela. O amor não busca os seus próprios interesses. É o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, 24 e capítulo 13, verso 5. O amor não busca os seus interesses, mas o amor busca o interesse do outro. Trabalha em conjunto para o bem-estar dos dois. Você vai na cidade ou viaja para uma determinada cidade, você chega nas lojas ali, você vê alguma coisa, você já lembra da pessoa amada. Fala, puxa vida, eu vou levar isso aqui para fulano, né? Eu poderia comprar para mim, escolher alguma coisa para mim. Mas às vezes eu já penso primeiramente na esposa, ou a esposa já pensa no marido, olha que camisa linda, que gravata bonita, vou levar essa aqui para o meu marido. Então, isso aqui é o importante, porque o amor, ele não é interesseiro. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se ama de verdade, não tem individualismo, não tem o egocentrismo, não prevalece o eu, isso aqui é meu, isso aí é seu, isso aqui é meu. Não existe esse negócio de divisão. É todos por um e um por todos. Bendito seja o nome do Senhor. Já no segundo tópico aqui, nós vamos ver a união, ela precisa estar na alma. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade, entre outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. E o primeiro ponto, precisam estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo, parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena porque estão conectados. Um complementa o outro. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um se entristece, o outro não tem alegria.
Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Seguem rigorosamente o que está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E isso é uma realidade. Nós estamos conectados através da alma, somos um só corpo, uma só unidade. Se há alegria no lar, os dois se alegram. Se há tristeza, os dois ficam tristes. Se há doença, o outro se preocupa e ele fica muitas vezes de cabisbaixo, triste. Enquanto aquela pessoa, a pessoa amada, não se recupera, a alegria não volta. Se há uma tristeza por alguma coisa que aconteceu, os dois estão ali tristes. Se um chora, o outro vai chorar também. E isso eu tenho vivido, isso é fato. Muitas vezes nós temos, nesse tempo que estamos juntos pela bondade de Deus, nós muitas vezes passamos por situações em que o choro ele se faz presente. E choramos, mas uma coisa é certa, choramos e vamos para os pés do Senhor, colocar o problema diante do Senhor. Orar juntos, em voz audível. Você ouve o que a sua esposa está orando, pedindo, clamando pelos filhos, pelos netos, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. O marido ora junto, a comunhão é perfeita, a presença de Deus se faz presente no ambiente. É maravilhoso quando se vive isso, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que muitos querem gozar de tudo isso, mas querem gozar longe do Senhor, querem que Deus esteja bem longe, das suas vidas e do seu casamento e do seu lar. Sem Deus, irmãos, você não vai conseguir ir muito longe. A alegria não é verdadeira, Os sentimentos não serão verdadeiros e muitas vezes as intrigas, as confusões, elas vão ser muito mais presentes do que a bênção de Deus. Portanto, vamos vigiar na terra. O segundo tópico é sobre a consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, está escrito, ninguém o separe. Marcos capítulo 10, verso 9. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, quem você escolhe? Escolha o seu casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o seu casamento. Bendito seja o nome do Senhor. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e as diversões, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e o emprego, escolha o casamento. É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não podes trocar é Deus pelo casamento. Então, eu caso, mas eu preciso de Deus presente na minha vida e no meu casamento. Ele é a terceira dobra do cordão, que não se rompe facilmente. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante é que o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível, sempre será possível, um entendimento que leve à reconciliação conjugal quando houver alguma coisa que tente apartar os dois ou separar os dois. Então veja, reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado, ou em sérios conflitos. Aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação, voltar à comunhão que se perdeu. Todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamentos no relacionamento conjugal. Reconciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla. Esqueça o passado. Não cobre mais nada do antigo episódio, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3:13. Avanço para o alvo. Bendito seja o nome do Senhor. Vou viver o presente e o futuro, sem lembrar e sem desenterrar o defunto que já foi sepultado. As brigas não podem ser permanentes, nem capazes de acabar um casamento para sempre. Então, tenha sempre isso na sua mente. Muitas vezes há discordância, sim. Muitas vezes há discussões. Muitas vezes não há entendimento em determinados momentos por alguma coisa. Mas saiba perdoar, saiba reconciliar. A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira.
O que isso quer dizer é que se hoje aconteceu alguma coisa que saiu fora do contexto, precisamos nos acertar para que o inimigo não venha e está entre você e o teu esposo, entre o esposo e a esposa, mas que o amor possa reinar e que a bênção de Deus continue a fluir na tua vida e no teu lar, e principalmente no teu casamento. O terceiro tópico vem falando sobre a questão da união. Essa união precisa estar no espírito também. Unidade espiritual. Espírito. A unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. O espírito entra em contato no âmbito espiritual. O espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica, se relaciona com Deus. Deus é espírito e só podemos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme está registrado em João capítulo 4, verso 24. E aqui eu abro um parênteses para dizer que se você não estiver totalmente de bens com a tua esposa ou a tua esposa com o marido, com teu marido, você não consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque vimos que a união ela acontece na carne, na alma e no espírito. Ou no corpo, na alma e no espírito. Então, se corpo e alma vai mais ou menos, o espírito está ruim, então o relacionamento com Deus também vai estar machucado, vai estar quebrado. Então, é preciso que haja essa união espiritual entre você e a sua esposa. Bendito seja o nome do Senhor. E entre a esposa e o marido. Em primeiro lugar, precisamos estar conectados no espírito. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso porque ficam restritos só ao corpo e alma, prazer e sentimento sem a razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimento, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. É por isso que está aqui registrado em Mateus 19,6. Né? O envelhecimento, quando a gente fala naturalmente da vida de um ser humano, de um casal, os anos vão passando, as pessoas vão envelhecendo, muitas coisas que se fez durante a juventude, a meia-idade e etc e tal, depois que de determinado tempo, aí na casa dos 70, 80 anos, muitas vezes aquilo já não funciona como deveria funcionar. Mas uma coisa é certa, o casal continua ligado pelo Espírito, continua ligado pelo Espírito porque ele é eterno e isso vai até que a morte os separe. Só a morte pode separar. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito, ligados no espírito. Os dois exercem a mesma fé, buscam, adoram e servem a Deus no mesmo espírito e propósito. Deus passa a estar presente na vida do casal. Ele, estando no centro da união conjugal, não tem como dar errado, pois ele se responsabiliza e a sua palavra dá o respaldo suficiente. Vão-se os anos, chega a velhice, mas Deus continua presente. Nós continuamos ligados através do corpo, da alma e do espírito, mesmo que algumas coisas deixou de funcionar, mas estamos juntos até que a morte venha nos separar. Um outro ponto importante aqui é o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19, do verso 3 a 9. Os que separam é por causa da dureza de coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não se separar é até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular, humana e de livre-arbítrio dos cônjuges e não há liberdade bíblica para fazê-la, conforme 1 Coríntios 7,39. Quando o casal se separa, não temos mais o inteiro, mas sim duas metades. O plano divino exclui do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio de forma arbitrária, que segue apenas a vontade de quem decide. Então a pessoa decide por livre e espontânea vontade. E isso é bastante perigoso, irmãos, porque o que Deus juntou, o homem não pode separar. Nada pode separar.
Nós falamos em lições anteriores de que muitas vezes é por falta de compreensão, por falta de temor de Deus, por falta de compromisso, de responsabilidade. Alguns casais estão sofrendo, né? O egocentrismo, o egoísmo, o individualismo, né, como vimos aqui na lição, e muitas vezes ele começa a ter inveja do vizinho, do outro casal. Ele começa a olhar e a desejar ter a vida daquele outro lá, né? Nós vimos também que cada casal tem as suas dificuldades e os seus problemas. E quando a gente muitas vezes está enfrentando um problema e acha que a vida do outro casal é mais importante do que a nossa, você pode ter certeza de uma coisa, que eles muitas vezes, naquilo que você observa, que não é igual ao seu casamento, ao que você está passando, mas eles têm outros problemas que talvez eles não estejam demonstrando. Então você não pode desejar, né, e ver e olhar e tá vendo que a grama do vizinho está mais verde do que a sua. Então você tem que trabalhar para que a sua grama também possa estar verdejante. E para fazer isso precisa trabalhar. Precisa de responsabilidade, precisa cultivar a terra para que essa grama possa ficar verdejante e você não venha ter inveja da grama do vizinho, tá certo? Então nós vemos aqui que muitas vezes as pessoas pedem o divórcio, se separam, inventa aí a tal da incompatibilidade de gênero, porque muitas vezes ela está encontrando numa outra pessoa, entre aspas, aparentemente, algo que o marido não está oferecendo ou que a esposa não está oferecendo. Mas logo que se separa e se une com uma outra pessoa, você vai descobrir problemas que você não tinha no seu casamento, com a sua esposa verdadeira ou com o seu marido. E aí é onde está o perigo. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E com isso, eu já disse em lições anteriores e vou repetir, que existe hoje muitos casais que já passaram por N casamentos, já se divorciaram N vezes. Está igual aquela mulher samaritana, olha, tu já tiveste 5 maridos, o que tu tem agora não é teu marido. Então estão vivendo nessa situação e isso não é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que a presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. Eclesiastes capítulo 4, verso 12, parte B. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo, mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com Ele. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus, mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, conforme o Salmo 128, versículo 1 e 3. Nos pilares do casamento, o amor e a responsabilidade são peças fundamentais, pois o amor enche o coração e cuida da alma. A responsabilidade enche o estômago e cuida do corpo. Mas primordialmente, a presença de Deus é o que destaca o casamento do cristão, pois vemos muitos casamentos de incrédulos que têm amor e responsabilidade, mas falta a presença do Espírito de Deus na vida dos cônjuges. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que a presença de Deus, irmão, seja uma constante nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos ir até o final dos nossos dias, né, sendo uma só carne com a nossa esposa, a esposa uma só carne com seu esposo, e vivendo e transferindo para os nossos filhos, para a nossa família, o que há de melhor, né, diante de Deus, para que eles também possam crescer, aprender e dar sequência à vida, porque depois que a idade chegue, quando você vai embora, um dos maiores legados que nós podemos deixar é ter vivido uma vida correta diante de Deus. Não existe riqueza, não existe nada nesse planeta, neste mundo, que possa se comparar com aquilo que você transferiu para os teus filhos através do temor a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E concluindo, dizemos que nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. As coordenadas foram do próprio Criador. Se não fosse possível, então ele não teria declarado em sua palavra, e serão os dois uma só carne. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo
do tempo. Bendito seja o nome do Senhor. E lembrando que o casamento é uma construção permanente. Não se tem casamento pronto. Não se compra casamento em loja nem no shopping. O casamento se constrói. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Louva a Deus pela tua vida. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, né, te dando graça, sabedoria do alto. E aquele convite, aquele velho convite. Deixa aí o seu joia, seu like, porque nós precisamos que esses vídeos, esse trabalho que estamos realizando, ele chegue a mais pessoas, né? Então, toda vez que você dá aquele like, você está dizendo para a plataforma do YouTube, que esse tema que estamos abordando é relevante. E diante disso, você está nos ajudando a levar esses vídeos para outras pessoas. Outro sim, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte da família da Bíblia Talk. Também ative o sininho de notificação, né? Para que quando a gente poste algum vídeo aqui, você já seja logo notificado. E tendo dito isso, eu me despeço de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.